Ele, um magnata recluso e cético, busca talentos. Ela, uma entregadora menosprezada, esconde uma mente afiada. Em um dia de estresse, 9 nerds arrogantes estão paralisados por um problema. Beatriz, entregando um lanche, oferece uma sugestão brilhante. Os nerds zombam. Dominique, intrigado, a incentiva a explicar. Ela humilha os 9 com sua lógica. Chocado, ele se apaixona por sua mente brilhante e autenticidade. Prepare-se para uma reviravolta onde a entregadora menosprezada prova seu valor. Mas a força desse amor pode derrubar todas as barreiras. Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Beatriz Faria silenciou o aparelho com um movimento automático e se levantou da cama estreita no pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O apartamento de 2 cômodos abrigava 4 pessoas. Ela, Marina, a mãe Conceição e o padrasto João, que trabalhava como segurança noturno e chegava em casa no momento exato em que ela saía. Aos 28 anos, Beatriz havia desenvolvido uma rotina matemática para otimizar cada minuto do seu dia. Banho rápido, café preto forte, 2 fatias de pão com margarina e a revisão mental dos endereços que visitaria. Trabalhava como entregadora para a Vital Food, uma pequena empresa que fornecia refeições e suprimentos para escritórios corporativos no centro expandido da cidade. Não era o emprego dos seus sonhos, mas pagava as contas e permitia que ela ajudasse em casa, especialmente com os estudos de Marina, que cursava o 2º ano de pedagogia. A mochila térmica pesava 15 quilos quando cheia, e a bicicleta que havia comprado usada 3 anos atrás reclamava a cada pedalada. Mesmo assim, Beatriz percorria entre 40 e 50 quilômetros diários pelas ruas de São Paulo, navegando entre carros, ônibus e a impaciência constante do trânsito paulistano. Conhecia cada quebra-molas, cada semáforo, cada porteiro dos edifícios corporativos da sua rota. Era nas entregas que a realidade da sua condição social se tornava mais evidente. Os seguranças dos prédios a tratavam como invisível. Os funcionários dos escritórios mal levantavam os olhos quando ela chegava. Algumas vezes ouvia comentários sussurrados sobre a menina da comida ou reclamações sobre o tempo de entrega, como se ela fosse uma máquina programada apenas para aparecer na hora certa. No edifício empresarial Faria Lima, onde fazia entregas para 6 empresas diferentes, o tratamento era particularmente frio. Os executivos de terno passavam por ela como se não existisse, absortos em conversas sobre números que ela não compreendia, mas que intuitivamente sabia que eram importantes. Era um mundo paralelo ao seu, onde decisões que movimentavam milhões eram tomadas em salas refrigeradas enquanto ela suava pedalando sob o sol de São Paulo. Mas Beatriz tinha seus segredos. Nos intervalos entre as entregas, quando se sentava na praça em frente ao edifício para comer seu próprio almoço, ela não estava apenas descansando. Tinha o hábito de ler, sempre com um livro na mochila. Começara com romances que encontrava nos sebos da região central, mas aos poucos foi descobrindo outros temas. História do Brasil, biografias de cientistas, livros sobre lógica e até mesmo alguns manuais técnicos que alguém havia deixado em uma lixeira. Sua mente afiada absorvia informações com uma facilidade que ela mesma não compreendia completamente. Durante as longas pedaladas, processava o que havia lido, conectava conceitos, resolvia mentalmente os problemas dos livros de lógica. Era como se sua inteligência fosse um motor que precisava constantemente de combustível e ela alimentava essa fome com tudo que conseguia encontrar. A mãe não entendia por que ela perdia tempo com livros quando poderia estar descansando ou vendo televisão. João era indiferente,
mas Marina às vezes se sentava ao lado dela e pedia para que explicasse algum conceito que havia aprendido. Era nesses momentos que Beatriz sentia que sua busca por conhecimento fazia sentido. 3 meses atrás, havia começado a frequentar um curso gratuito de programação oferecido pela Biblioteca Municipal aos fins de semana. O professor, um rapaz jovem que trabalhava em uma startup, ficara impressionado com a velocidade com que ela absorvia os conceitos. Você tem um talento natural para isso, dissera. Já pensou em trabalhar na área? Beatriz havia sorrido educadamente, mas sabia que era apenas uma fantasia. Para trabalhar com programação, precisaria de diploma universitário, de contatos, de um visual que ela não tinha condições de manter. Sua realidade eram as entregas, a bicicleta cansada e os olhares condescendentes dos escritórios. A adversidade que mais a incomodava não era financeira, embora o dinheiro fosse sempre escasso. Era a sensação constante de invisibilidade, de ter tanto a oferecer e não encontrar espaço para isso. Sentia-se como um livro extraordinário perdido em uma estante mal organizada, aguardando que alguém a descobrisse. Nos dias mais difíceis, quando a chuva transformava as ruas em rios, ou quando algum cliente era particularmente grosseiro, ela se lembrava de uma frase que havia lido em uma biografia de Marie Curie: "Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido." Isso a ajudava a manter a cabeça erguida, a pedalar mais 1 quilômetro, a sorrir educadamente mesmo quando era tratada com desprezo. Beatriz sabia que sua inteligência era real, mesmo que o mundo ao seu redor não a reconhecesse. Era sua forma silenciosa de resistência, sua maneira de manter acesa a chama da dignidade em um ambiente que constantemente tentava apagá-la. E no fundo, sem saber explicar exatamente por quê, ela tinha a sensação de que algo grande estava por vir, como se toda aquela preparação silenciosa fosse apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Era uma terça-feira chuvosa de agosto, quando Beatriz chegou ao 32º andar do edifício empresarial Morumbi, carregando 3 marmitas executivas para a Thorn Tech Solutions. A empresa ocupava 2 andares inteiros do prédio mais moderno da região, e ela sempre se impressionava com o design futurista do lugar. Paredes de vidro, móveis brancos minimalistas e telas gigantes, exibindo gráficos que pulsavam como batimentos cardíacos. Dominic Thorne, aos 39 anos, havia construído um império tecnológico que desenvolvia softwares para grandes corporações brasileiras e internacionais. Seu nome aparecia regularmente nas listas de jovens empresários mais influentes do país. Mas poucos sabiam que por trás da imagem pública de sucesso havia um homem profundamente solitário, que encontrava refúgio apenas no trabalho. Naquela manhã, Dominique estava particularmente tenso. Há 3 semanas, sua equipe de desenvolvimento enfrentava um problema que parecia insolúvel em um projeto crucial para um banco multinacional. O prazo se aproximava perigosamente e a reputação da empresa estava em jogo. 9 dos seus melhores programadores, todos formados nas melhores universidades do país e alguns com mestrado no exterior, estavam reunidos na sala de conferências principal, debatendo algoritmos complexos e teorias avançadas, sem chegar a lugar algum. Beatriz não tinha permissão para usar o elevador social. Subia sempre pela escada de serviço até o andar da empresa, entregava os pedidos na recepção e descia da mesma forma. Mas naquele dia, a recepcionista havia saído para o almoço e deixado um bilhete pedindo para que as entregas fossem levadas diretamente à sala de conferências. Quando chegou à porta de vidro da sala, Beatriz hesitou. Através do vidro, podia ver um grupo de homens jovens em camisetas caras e tênis importados, gesticulando intensamente diante de um quadro branco coberto de equações e diagramas.
À cabeceira da mesa, um homem de terno escuro observava a discussão com uma expressão de crescente frustração. Beatriz bateu levemente na porta. Ninguém pareceu notar. Bateu novamente, um pouco mais forte. Um dos programadores, um rapaz magro de óculos, fez um gesto impaciente com a mão, como se estivesse espantando uma mosca. "Com licença", ela disse, abrindo a porta apenas o suficiente para passar a cabeça. "Trouxe o almoço de vocês. Deixa ali na mesa do canto e vai embora", rosnou o mesmo rapaz, sem olhar para ela. "Estamos tentando resolver um problema sério aqui." Beatriz colocou as marmitas onde indicado, mas não conseguiu evitar ouvir a discussão. Eles falavam sobre um algoritmo de otimização que precisava processar milhões de transações bancárias simultaneamente, mas que estava travando o sistema a cada teste. "Já tentamos implementação paralela, clustering distribuído, até mesmo machine learning", disse um programador de cabelos compridos. "Nada funciona. O gargalo continua no processamento das validações cruzadas." "Obviamente vocês não entenderam a complexidade do problema", zombou outro ajustando os óculos. "Estamos lidando com arquitetura de sistemas de alta disponibilidade. Não é algo que qualquer pessoa consegue compreender." Dominique permanecia calado, mas Beatriz notou como seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa. Ela deveria ter ido embora naquele momento, mas algo a fez parar. Durante os fins de semana no curso de programação, havia estudado exatamente esse tipo de problema. E a solução que eles procuravam parecia óbvia. "Com licença", disse ela, sua voz mais firme desta vez. Todos se viraram para olhá-la. O silêncio na sala foi quase palpável. "Eu ouvi vocês falando sobre o algoritmo de validação", continuou Beatriz, sentindo o coração acelerar. "Vocês já tentaram quebrar o processo em microtransações e validar apenas os deltas em tempo real, ao invés de processar o conjunto completo a cada operação?" Os 9 programadores a encararam com uma mistura de incredulidade e indignação. Risadas baixas começaram a circular pela sala. "Você está falando sério?" perguntou o rapaz de óculos. "A entregadora quer dar aula de programação para nós?" "Isso é hilário", riu outro. "Mal sabe escrever o próprio nome e quer resolver um problema que nós, com anos de estudo, não conseguimos. Talvez devesse voltar para sua bicicleta antes que se machuque tentando entender coisas de adulto", completou um terceiro, provocando mais risos. Beatriz sentiu o rosto queimar de humilhação, mas não recuou. Anos de desprezo haviam ensinado a ela como manter a dignidade mesmo nos momentos mais difíceis. Dominique, que até então havia permanecido calado, levantou a mão pedindo silêncio. Havia algo na postura da jovem, na forma como ela não baixou os olhos diante da zombaria, que despertou sua curiosidade. "Deixem ela falar", disse ele, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Explain your idea", pediu, olhando diretamente para Beatriz. Ela respirou fundo e se aproximou do quadro branco. Com movimentos seguros, começou a desenhar um diagrama simples, explicando como o sistema poderia ser reestruturado para processar apenas as alterações incrementais. Ao invés de revalidar todo o conjunto de dados a cada transação, se vocês criarem um buffer circular que armazena apenas os últimos estados modificados, explicou, sua voz ganhando confiança, e implementarem uma árvore de validação que atualiza apenas os nós afetados, vão reduzir o processamento em aproximadamente 80%. O sistema não precisa ser inteligente demais. Às vezes, a solução mais simples é a mais elegante. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um por um, os rostos arrogantes dos programadores foram se transformando. A solução era tão óbvia, tão limpa, tão perfeitamente simples que eles se sentiram idiotas por não terem pensado nela. Dominique fixou os olhos em Beatriz com uma intensidade que ela nunca havia experimentado antes. Não era apenas admiração pela solução técnica, mas algo muito mais profundo. Ali estava uma mulher que havia sido humilhada e respondera com graça
inteligência e uma elegância que o deixou sem palavras. "Como você se chama?" perguntou ele, levantando-se lentamente. "Beatriz. Beatriz Faria." "Beatriz", repetiu ele, como se estivesse testando o som do nome. "Você acabou de resolver em 5 minutos um problema que travou minha melhor equipe por 3 semanas. Nos 3 dias seguintes ao incidente na sala de conferências, Dominique não conseguiu tirar Beatriz da cabeça. Havia algo na forma como ela havia enfrentado a humilhação com dignidade, como explicar a solução técnica com uma clareza que impressionou até mesmo a ele, que hipnotizara completamente o empresário. Durante as reuniões, encontrava-se olhando pela janela, esperando vê-la chegar com sua bicicleta e a mochila térmica. Beatriz, por sua vez, sentia-se dividida entre a satisfação de ter provado seu valor e o medo do que poderia acontecer. Conhecia histórias suficientes de pessoas da sua classe social que haviam se envolvido com patrões ricos e acabaram prejudicadas. Mas não conseguia negar que algo havia mudado dentro dela naquele momento na sala de conferências. Pela primeira vez em anos, alguém havia realmente a escutado. Na quinta-feira, quando chegou para fazer as entregas usuais, o porteiro a informou que o Sr. Thorne havia solicitado sua presença no escritório antes que ela iniciasse as entregas. Beatriz subiu pela escada de serviço com o coração disparado, tentando imaginar o que ele poderia querer. Dominique a recebeu em sua sala particular, um ambiente sofisticado com vista panorâmica da cidade. Ele parecia diferente daquele homem tenso que ela havia visto na sala de conferências, mais relaxado, quase tímido. "Beatriz, obrigado por vir", disse ele, gesticulando para que ela se sentasse em uma das poltronas de couro. "Antes de qualquer coisa, quero me desculpar pelo comportamento da minha equipe na terça-feira. Foi inaceitável." "Não precisa se desculpar, Sr. Thorne. Estou acostumada", respondeu ela, mantendo a postura ereta. "Mas eu não deveria estar acostumado a permitir isso", replicou ele. "E, por favor, me chame de Dominique." Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Sua solução funcionou perfeitamente. Implementamos ontem, e o sistema está rodando com uma eficiência que superou nossas expectativas." Beatriz sentiu uma onda de orgulho, mas apenas assentiu educadamente. "Tenho uma proposta para você", continuou Dominique. "Gostaria que considerasse trabalhar aqui na minha empresa. Não como entregadora, mas como analista de sistemas júnior. Sei que você não tem diploma universitário, mas sua forma de pensar é exatamente o que precisamos." O silêncio que se seguiu foi intenso. Beatriz olhou para as próprias mãos, processando a oferta. Era tudo o que havia sonhado, mas também era aterrorizante. "Eu não sei o que dizer", murmurou. "Diga sim", respondeu ele, sorrindo pela primeira vez desde que ela o conhecera. "O salário seria 5 vezes o que você ganha atualmente, com benefícios completos e oportunidade de fazer um curso técnico que a empresa custearia." "Por que está fazendo isso?" perguntou ela, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. "Você mal me conhece", Dominique hesitou. A verdade era que havia passado os últimos dias pesquisando sobre ela. Descobrira que fazia entregas há 4 anos com pontualidade impecável, que nunca havia perdido um pedido, que estudava programação nos fins de semana. Mas mais que isso, havia algo na integridade dela que o fascinava. "Porque reconheço o talento quando vejo", disse ele, "e porque acredito que as melhores mentes nem sempre estão nos lugares óbvios." Beatriz levou 2 dias para dar a resposta. Conversou com a mãe, que ficou desconfiada. Homem rico não faz caridade sem querer algo em troca. E com Marina, que a encorajou. "Você sempre foi esperta." Mana, chegou sua hora. E principalmente consigo mesma durante as longas pedaladas pelas ruas de São Paulo. No sábado, ligou para Dominique e aceitou a proposta. A transição foi mais desafiadora do que ela havia imaginado. Nos primeiros dias como funcionária da Thorne Tech, sentia-se como uma intrusa.
Trocou a bicicleta pelo metrô, comprou algumas roupas mais formais com o adiantamento que Dominique insistiu em dar e tentou se adaptar ao ambiente corporativo. Os 9 programadores que haviam sido humilhados por ela a tratavam com uma cordialidade forçada que disfarçava mal o ressentimento. Faziam piadas internas que ela não entendia, usavam jargões técnicos desnecessariamente complicados quando falavam com ela e sempre pareciam estar esperando que ela cometesse um erro. Mas Beatriz havia aprendido a navegar em ambientes hostis muito antes de conhecer a Thorn Tech. Chegava mais cedo, saía mais tarde e absorvia conhecimento como uma esponja. Dominique havia providenciado acesso a cursos online e uma mentoria com um dos consultores externos da empresa, um homem mais velho e experiente que ficou genuinamente impressionado com sua capacidade de aprendizado. As mudanças em casa também foram significativas. Com o novo salário, conseguiu ajudar a pagar a faculdade de Marina e ainda contribuir substancialmente com as despesas domésticas. A mãe, inicialmente desconfiada, começou a se orgulhar quando as vizinhas perguntavam sobre a filha que agora trabalhava em escritório. Dominique, por sua vez, encontrava razões para passar pelo setor onde Beatriz trabalhava. Às vezes trazia problemas técnicos para discutir com ela. Outras vezes apenas conversavam sobre projetos da empresa. Beatriz percebia o interesse dele, mas mantinha uma distância profissional respeitosa. Havia uma linha invisível entre eles que ela não se sentia preparada para cruzar. Durante os almoços, quando se sentava sozinha no refeitório da empresa, Beatriz observava os colegas em seus grupos fechados e sentia uma solidão diferente daquela que experimentava pedalando pelas ruas. Era a solidão de quem havia mudado de mundo, mas ainda não encontrara completamente seu lugar no novo. 3 semanas depois de começar na empresa, Beatriz apresentou sua primeira proposta original, uma otimização no sistema de backup que poderia economizar 40% do tempo de processamento. A apresentação foi feita na mesma sala de conferências onde tudo havia começado, mas desta vez ela estava do outro lado da mesa. Quando terminou, Dominique não conseguiu esconder o orgulho no olhar. Os outros programadores aplaudiram educadamente, mas ela podia sentir a tensão no ar. Estava provando que não havia sido apenas sorte, e isso os incomodava profundamente. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Beatriz dormiu sonhando com possibilidades ao invés de preocupações. E estava dando os primeiros passos firmes em uma jornada que ainda mal conseguia imaginar onde a levaria. 2 meses depois de começar na Thorn Tech, Beatriz sentia que finalmente havia encontrado seu ritmo. Suas propostas técnicas eram implementadas com sucesso, e ela havia desenvolvido uma rotina produtiva que incluía estudos noturnos e colaboração efetiva com alguns dos clientes da empresa. Dominique havia começado a consultá-la sobre decisões estratégicas, e ela percebia que o interesse dele ia muito além do profissional, embora ambos mantivessem uma distância respeitosa. A mudança em sua vida pessoal também era notável. Marina estava no último ano da faculdade. A situação financeira da família havia se estabilizado e, pela primeira vez, Beatriz conseguia pensar em planos de longo prazo. Havia até mesmo começado a considerar fazer uma graduação em engenharia de software, algo que parecia impossível apenas alguns meses antes. Foi durante um projeto crucial para o Banco Central que tudo desmoronou. Thorn Tech havia sido contratada para desenvolver um sistema de monitoramento de transações suspeitas que seria implementado em todo o sistema bancário nacional. Era o maior contrato da história da empresa, algo que poderia elevar Dominique e sua equipe a outro patamar no mercado brasileiro. Beatriz havia sido designada para trabalhar na otimização dos algoritmos de detecção, uma responsabilidade que a encheu de orgulho e ansiedade em partes iguais.
Durante 3 semanas, ela trabalhou intensivamente no código, muitas vezes ficando até tarde no escritório para garantir que tudo estivesse perfeito. Os 9 programadores originais, liderados por Rafael Mendes, o rapaz de óculos que havia sido mais hostil desde o primeiro dia, pareciam ter aceitado sua presença, até mesmo oferecendo ajuda ocasional. Na véspera da apresentação final para os representantes do Banco Central, Rafael se aproximou de Beatriz no final do expediente. "Bia, você está trabalhando demais", disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que tal dar uma última olhada no código juntos? 4 olhos veem melhor que 2. Beatriz, exausta após semanas de trabalho intenso, aceitou a ajuda agradecida. Rafael passou 2 horas revisando o código com ela, sugerindo pequenos ajustes que, segundo ele, tornariam o sistema mais eficiente. Confiando na expertise dele e desejosa de fazer um trabalho perfeito, Beatriz implementou todas as mudanças sugeridas. Na manhã seguinte, a apresentação começou de forma promissora. A equipe do Banco Central, composta por 5 auditores técnicos e 2 diretores, ficou impressionada com a elegância da interface e a velocidade de processamento do sistema. Dominique apresentava os aspectos comerciais, enquanto Beatriz demonstrava as funcionalidades técnicas, e ela podia sentir o orgulho dele cada vez que ela respondia com precisão às perguntas complexas dos auditores. Tudo parecia perfeito até o momento da demonstração ao vivo. Quando os auditores inseriram dados reais para testar o sistema, algo terrível aconteceu. O algoritmo de detecção começou a apresentar falsos positivos em massa, classificando transações absolutamente legítimas como suspeitas. Pior ainda, informações confidenciais de clientes começaram a vazar em logs que deveriam estar criptografados. O silêncio na sala de conferências foi mortal. Os representantes do Banco Central se entreolharam com expressões que misturavam incredulidade e indignação. Um dos diretores, um homem grisalho de expressão severa, fechou seu notebook com um estalo seco. "Senhores da Thorntech", disse ele com uma voz gelada, "vocês acabaram de nos mostrar um sistema que não apenas falha em sua função básica, como também viola as mais elementares normas de segurança de dados. Isso é inadmissível." Dominique tentou recuperar a situação, oferecendo-se para resolver os problemas em 48 horas. Mas era tarde demais. A confiança havia sido quebrada. Os representantes do banco se retiraram, informando que o contrato estava cancelado e que considerariam medidas legais caso houvesse qualquer vazamento das informações que haviam sido inseridas no sistema. Quando a sala se esvaziou, restaram apenas Dominique, Beatriz e a equipe de desenvolvimento. O silêncio era ensurdecedor. Dominique estava pálido, as mãos tremendo ligeiramente enquanto olhava para a tela que ainda mostrava os erros catastróficos do sistema. "Como isso aconteceu?", perguntou ele, sua voz controlada, mas carregada de tensão. Rafael foi o primeiro a falar, sua voz carregada de uma falsa preocupação. "Dominique, eu tentei avisar ontem à noite. Notei algumas inconsistências no código da Beatriz. Ofereci ajuda, mas ela insistiu que sabia o que estava fazendo." Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Rafael, isso não é verdade. Você que sugeriu todas essas mudanças. Eu implementei exatamente o que você..." "Beatriz", interrompeu outro programador, "todos sabemos que você é nova nisso. Não há problema em reconhecer que você pode ter se confundido." "Confundido?" A voz dela subiu uma oitava. "Vocês estão mentindo. Rafael passou 2 horas ontem me dizendo exatamente o que alterar. Mas quando olhou ao redor, percebeu que todos os programadores tinham a mesma expressão de falsa solidariedade. Era uma armação cuidadosamente planejada e ela havia caído como uma tola." Dominique a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Desapontamento? Dúvida? Raiva? "Beatriz, preciso que você me explique exatamente o que aconteceu", disse ele.
Sua voz profissional demais para alguém que havia demonstrado tanto carinho por ela nas últimas semanas. Ela tentou explicar, palavra por palavra, o que havia acontecido na noite anterior, mas percebia que sua história soava desesperada, como uma tentativa patética de jogar a culpa nos outros. E o pior de tudo era que não tinha como provar sua versão. Rafael havia sido cuidadoso demais para deixar qualquer rastro digital das mudanças que havia sugerido. Naquela noite, Beatriz voltou para casa em um estado de choque completo. A família percebeu imediatamente que algo estava errado, mas ela não conseguiu explicar. Como poderia contar para a mãe, que finalmente havia se orgulhado dela, que talvez perdesse o emprego? Como explicar para Marina, que a via como um exemplo de superação, que talvez tudo tivesse sido um engano terrível? Deitada em sua cama estreita, olhando para o teto rachado do pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, Beatriz questionou cada decisão que havia tomado nos últimos meses. Talvez sua mãe estivesse certa desde o início. Talvez homens ricos realmente não fizessem caridade sem segundas intenções. Talvez ela nunca devesse ter acreditado que poderia pertencer àquele mundo. A dor mais profunda não era nem mesmo a possibilidade de perder o emprego. Era a sensação de que Dominic havia duvidado dela, que aquele homem que havia despertado sentimentos que ela nem sabia que possuía, agora havia, como uma mentirosa desesperada tentando salvar a própria pele. Pela primeira vez, desde que havia aceito trabalhar na Thorntech, Beatriz se perguntou se vale a pena continuar lutando ou se seria melhor voltar para sua bicicleta, suas entregas e sua invisibilidade segura. Durante 3 dias, Beatriz não conseguiu dormir direito. Dominique havia pedido 1 semana para avaliar a situação antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro na empresa. Enquanto isso, ela continuava trabalhando, mas sentia o peso dos olhares de todos os colegas. Alguns pareciam piedosos, outros claramente satisfeitos com sua possível queda. Na quinta-feira, quando estava organizando seus arquivos pessoais, caso precisasse partir, uma voz a surpreendeu. "Posso falar com você?" Beatriz levantou os olhos e viu Carla Santos, uma das analistas de sistemas mais antigas da empresa. Carla tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque rigoroso e uma reputação de ser extremamente técnica e pouco sociável. Durante os 2 meses que Beatriz havia trabalhado ali, trocaram apenas cumprimentos educados. "Claro", respondeu Beatriz, tentando disfarçar a surpresa. "Não aqui. Vamos ao café da esquina." No pequeno café, Carla pediu 2 xícaras de café preto e ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse avaliando cuidadosamente suas palavras. "Há 15 anos que trabalho na Thorntech", começou ela finalmente. "Vi essa empresa crescer de uma startup de 5 pessoas para o que é hoje. E também vi muita coisa que preferia não ter visto." Beatriz esperou, sem saber aonde a conversa levaria. "O que aconteceu com você na terça-feira não foi acidente", continuou Carla. "Rafael Mendes e aquela turma dele têm um histórico de sabotar pessoas que consideram ameaças ao grupinho deles." O coração de Beatriz acelerou. "Você sabe que eles me sabotaram?" "Sei, porque já vi isso antes. 3 anos atrás, fizeram a mesma coisa com uma programadora sênior que havia sido contratada de uma empresa concorrente. Ela era brilhante, mas não tinha o pedigree que eles achavam adequado. Plantaram bugs no código dela na véspera de uma apresentação importante. A mulher foi demitida e nunca mais conseguiu emprego na área." Carla pausou para tomar um gole do café, seus olhos fixos em Beatriz. "Há 2 anos, foi a vez de um rapaz jovem, recém-formado, que tinha algumas ideias revolucionárias sobre inteligência artificial. Mesmo esquema. Sabotagem, humilhação pública, demissão. Por que você não disse nada antes?" Perguntou Beatriz, sentindo uma mistura de raiva e esperança. "Porque nunca tive provas concretas. E porque, para ser honesta, não eram pessoas próximas a mim. Mas você..."
Carla hesitou. Há algo diferente em você. Sua forma de resolver problemas me lembra alguém. Quem? Carla sorriu pela primeira vez desde que Beatriz a conhecia. O próprio Dominique, quando ele começou. Há 20 anos, ele era apenas um garoto de 20 e poucos anos, com ideias malucas e uma forma não convencional de pensar. Metade do mercado zombava dele, dizia que ele nunca iria longe porque não tinha formação adequada. Beatriz sentiu algo se mexer dentro do peito. Uma centelha de esperança que ela havia tentado sufocar. Dominique também veio de baixo? Pior que você, respondeu Carla. Filho de uma faxineira e um motorista de ônibus. Morava em Capão Redondo. Estudou em escola pública. Nunca teve dinheiro para fazer uma faculdade tradicional. Fez curso técnico noturno enquanto trabalhava de dia como office boy. Quando começou a desenvolver seus primeiros softwares, foi humilhado em várias empresas por não ter o perfil adequado. Beatriz ficou em silêncio, processando essa informação. O Dominique que ela conhecia era sofisticado, bem vestido, completamente integrado ao mundo corporativo de elite. Era difícil imaginar que ele havia passado por algo semelhante ao que ela estava vivendo. Porque ele nunca me contou isso. Porque ele mesmo prefere esquecer, disse Carla com um suspiro. Sucesso muda as pessoas, querida. Não necessariamente para pior, mas muda. Dominique construiu uma imagem tão sólida para si mesmo que às vezes eu me pergunto se ele ainda se lembra do garoto que costumava ser. Carla se inclinou para frente, baixando a voz. Mas tem mais. Ontem à noite, fiquei trabalhando até tarde no sistema de logs da empresa. É parte da auditoria interna que fazemos mensalmente. E encontrei algo interessante nos registros da terça-feira passada. Ela tirou um pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa. Aqui estão todos os acessos ao servidor na noite anterior à sua apresentação. Rafael Mendes esteve logado no sistema das 19h30 às 22h45, exatamente no período em que ele disse estar ajudando você. E o mais interessante, ele fez alterações no código usando sua credencial de acesso. Beatriz sentiu como se o ar voltasse aos seus pulmões depois de dias de sufocamento. Como ele conseguiu minha credencial? Keylogger, um programinha simples instalado no seu computador. Provavelmente foi colocado semanas atrás. Já vi isso antes também. Isso é prova suficiente? Carla assentiu. Mais que suficiente. Mas há uma questão delicada aqui. Rafael é sobrinho da esposa de um dos maiores investidores da empresa. Não será fácil expô-lo sem consequências políticas. Pela primeira vez em dias, Beatriz sentiu que podia respirar direito. Não estava louca. Não era incompetente. Havia sido vítima de uma armação cuidadosamente planejada, mas agora tinha como provar sua inocência. Por que você está me ajudando? Perguntou ela. Carla ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela do café. Porque já cansei de ver pessoas talentosas serem destruídas por mediocridade travestida de elite, disse ela finalmente. E porque acho que você pode ser exatamente o que esta empresa precisa para lembrar de onde veio. Naquela noite, Beatriz voltou para casa com uma determinação que não sentia há dias. Tinha provas, tinha uma aliada inesperada e, mais importante que tudo, tinha uma nova compreensão sobre Dominique que mudava completamente sua perspectiva sobre ele e sobre toda a situação. Se ele realmente havia passado pelo que Carla descrevera, então sua reação à situação fazia mais sentido. Talvez ele não estivesse duvidando dela por preconceito, mas por uma experiência passada que o havia tornado excessivamente cauteloso. Pela primeira vez, desde o desastre da apresentação, Beatriz se permitiu acreditar que talvez ainda houvesse uma chance de salvar não apenas seu emprego, mas algo muito mais importante que havia começado a florescer entre ela e Dominique. Na sexta-feira de manhã, Beatriz chegou ao escritório com o pendrive de Carla e uma determinação férrea. Havia passado a noite planejando como abordar a situação.
Decidiu que o mais correto seria falar primeiro com Rafael, dar a ele a oportunidade de confessar antes de levar as evidências para Dominic. Encontrou Rafael na copa, sozinho, preparando um café. Era o momento perfeito. Precisamos conversar, disse ela, fechando a porta atrás de si. Rafael se virou com aquele sorriso condescendente que ela havia aprendido a odiar. Claro, Bia. Sobre o quê? Sobre o que você fez na terça-feira passada. Sobre como sabotou meu trabalho. O sorriso dele não vacilou nem por um segundo. Nossa, você ainda está com essa teoria da conspiração? Achei que já tinha superado isso. Beatriz tirou o pendrive do bolso. Tenho todos os logs de acesso. Sei que você alterou meu código usando minha credencial. Sei do keylogger que você instalou no meu computador. Por uma fração de segundo, viu algo atravessar o rosto de Rafael. Medo, surpresa? Mas ele se recompôs rapidamente. Beatriz, você está soando paranoica. Isso é muito triste. Paranoica? A voz dela subiu. Tenho provas, Rafael. Evidências técnicas que o quê? Ele deu um passo em direção a ela, sua voz baixando para um tom ameaçador. Você vai acusar um programador sênior de sabotagem baseada em o quê? Logs que qualquer pessoa com acesso de administrador pode manipular? Beatriz sentiu um frio na espinha. Não havia pensado nisso. Carla tinha acesso de administradora. Tecnicamente, as evidências poderiam ser questionadas. Além do mais, continuou Rafael, agora com um sorriso cruel, você realmente acha que alguém vai acreditar na palavra de uma ex-entregadora contra a minha? Contra a nossa? Nesse momento, a porta se abriu e os outros 8 programadores entraram na copa. Era óbvio que haviam combinado aquele encontro. Ah, Beatriz, disse um deles com falsa preocupação. Ouvimos que você está espalhando teorias estranhas sobre sabotagem. É triste ver alguém com tanto potencial se autodestruindo assim. Adicionou outro. Talvez seja melhor você aceitar que cometeu um erro, sugeriu um terceiro. Todo mundo erra, não há problema nisso. Beatriz olhou ao redor do grupo que a cercava e percebeu que estava completamente encurralada. Eram 9 contra 1, todos com anos de experiência, todos com diplomas de universidades prestigiosas, todos pertencendo ao mundo que ela estava tentando conquistar. Vocês sabem que estão mentindo, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. O que sabemos, disse Rafael, é que você está tentando jogar a culpa nos outros ao invés de assumir responsabilidade pelos seus erros. Isso mostra muito sobre seu caráter. Foi nesse momento que Dominic entrou na copa. O silêncio foi imediato e constrangedor. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando de Beatriz para os 9 homens que a cercavam. Dominic, disse Rafael rapidamente, a Beatriz estava nos acusando de sabotagem. É uma situação muito desconfortável. Ela parece estar tendo dificuldades para aceitar que cometeu um erro, adicionou outro. Dominic olhou para Beatriz e ela viu algo nos olhos dele que a devastou completamente. Não era raiva ou desapontamento, era pena. Ele a olhava com pena, como se ela fosse uma criança fazendo birra. Beatriz, podemos conversar no meu escritório? Disse ele com uma voz cuidadosamente neutra. No escritório, Dominic se sentou atrás da mesa enquanto ela permaneceu em pé, segurando o pendrive com mãos trêmulas. Tenho provas, disse ela antes que ele pudesse falar. Carla Santos encontrou evidências nos logs do sistema que... Beatriz, pare! A voz dele foi suave, mas firme. Sei que você está passando por um momento difícil, mas acusar seus colegas não vai resolver nada. Você não está me ouvindo. Eu tenho... O que você tem são logs, que podem ser interpretados de várias maneiras, interrompeu ele. E mesmo que houvesse alguma irregularidade, isso não muda o fato de que o código final tinha sua assinatura digital, sua aprovação. Beatriz sentiu o mundo desabar ao redor dela. Ele não acreditava nela. Pior que isso, ele estava sendo condescendente, como se ela fosse uma criança ingênua que não entendia como o mundo funcionava. Dominic, eu pensei que você... que nós... Ela não conseguiu terminar a frase. Beatriz, talvez seja melhor você tirar uns dias para pensar.
Quando voltar, podemos discutir seu futuro na empresa. A frieza na voz dele foi como uma punhalada. Toda a conexão que ela havia sentido, todas as conversas íntimas sobre projetos e sonhos, tudo havia evaporado. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária problemática que precisava ser gerenciada. Entendo, disse ela, sua voz saindo como um sussurro. Beatriz saiu do escritório em um estado de choque. No elevador, encontrou Carla, que imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. O que aconteceu? Ele não acreditou. Nem mesmo quis ver as provas direito. A voz de Beatriz estava vazia, sem emoção. Beatriz, não desista. Podemos encontrar outra forma. Não. Beatriz balançou a cabeça. Acabou, Carla. Eu me iludi pensando que poderia pertencer a este mundo. Naquela tarde, Beatriz limpou sua mesa sob o olhar satisfeito dos 9 programadores. Cada objeto que colocava na caixa de papelão era como uma pequena morte. O manual de programação que havia comprado com o primeiro salário. A caneca que Dominique havia dado de presente no seu primeiro mês. As anotações dos cursos que fazia nos fins de semana. Quando chegou em casa, encontrou Marina estudando na mesa da cozinha. A irmã levantou os olhos e imediatamente percebeu que algo estava errado. Mana, o que aconteceu? Beatriz desabou na cadeira ao lado dela e contou tudo. A sabotagem, as provas, a rejeição de Dominique, a humilhação final. Quando terminou, estava chorando pela primeira vez desde que tudo havia começado. Eu fui uma idiota, Mari. Acreditei que poderia ser diferente. Que podia conquistar um lugar naquele mundo. Marina segurou a mão da irmã. Você não foi idiota. Você foi corajosa. Corajosa e estúpida, murmurou Beatriz. Mãe estava certa desde o início. Homem rico não faz caridade sem querer algo em troca. E o que ele queria? Beatriz olhou para a irmã com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sei, Mari. Eu realmente não sei. E acho que essa é a parte que mais dói. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Beatriz olhou para o teto rachado e se perguntou como havia sido tão ingênua. Durante 2 meses, havia acreditado que sua inteligência seria suficiente, que o talento superaria as barreiras de classe, que o amor poderia nascer entre mundos tão diferentes, mas talvez alguns abismos fossem simplesmente intransponíveis. Talvez ela devesse voltar para sua bicicleta, suas entregas e sua invisibilidade. Pelo menos lá sabia exatamente qual era seu lugar. Durante 3 dias, Beatriz permaneceu em casa, alternando entre a cama e a pequena mesa da cozinha, onde ficava olhando para o nada. Marina tentava animá-la. A mãe fazia comentários sobre eu sabia que isso ia dar errado. Mas nada parecia atravessar a muralha de desesperança que ela havia erguido ao redor de si mesma. Foi na terça-feira, quando estava considerando seriamente voltar para a empresa de entregas, que recebeu uma ligação inesperada. Beatriz, é Carla Santos. Precisamos nos encontrar. É urgente. 1 hora depois, elas estavam no mesmo café da esquina. Mas desta vez, Carla parecia agitada, quase febril. Você desistiu rápido demais, disse ela sem preâmbulos. Carla, o próprio Dominique não acreditou em mim. Não há mais nada a fazer. Assim, porque descobri algo que muda tudo. Carla abriu seu laptop. Passei os últimos 3 dias investigando a fundo o histórico daqueles 9. E encontrei um padrão. Na tela, Carla mostrou uma planilha detalhada com datas, nomes e projetos. Nos últimos 5 anos, toda vez que alguém diferente foi contratado para a equipe técnica, a mesma coisa aconteceu. Sabotagem sutil, humilhação pública, demissão. 7 pessoas, Beatriz. 7 talentos destruídos. Beatriz olhou para os dados, sentindo algo se mexer dentro dela. Uma centelha de raiva que ela havia tentado sufocar. Mas tem mais, continuou Carla. Conversei com 2 das vítimas anteriores. Uma é a Patrícia Lemos, aquela programadora sênior que mencionei. Ela me contou detalhes que batem exatamente com o que fizeram com você. Keylogger, alteração de código, humilhação coletiva. E a outra, André Costa, o rapaz dos algoritmos de IA.
Ele ainda tem prints das conversas onde Rafael e a turma planejaram a sabotagem. Estavam tão confiantes que nem se preocuparam em apagar as evidências. Beatriz sentiu o coração acelerar. Isso significa que temos provas irrefutáveis. Não apenas do seu caso, mas de um padrão sistemático de perseguição e sabotagem. Carla fechou o laptop. Mas há algo mais que você precisa saber sobre Dominique. Ela respirou fundo antes de continuar. Há 8 anos ele passou pela mesma coisa. Não na própria empresa, mas quando estava tentando conseguir um grande contrato com uma multinacional. Um grupo de consultores especialistas sabotou sua apresentação de forma muito similar ao que fizeram com você. Ele perdeu o contrato, quase faliu e o pior, perdeu a confiança na única pessoa em quem realmente acreditava na época. Quem? Uma sócia que ele tinha, Lívia Nascimento. Ela era brilhante, vinha de origem humilde como ele e tinha uma ligação especial. Quando tudo desmoronou, Dominique ficou tão devastado que acabou acreditando que ela realmente tinha sabotado a apresentação. Só descobriu a verdade 2 anos depois, quando era tarde demais. Beatriz sentiu como se as peças de um quebra-cabeças complexo finalmente estivessem se encaixando. Por isso, ele não acreditou em mim. Ele está revivendo o próprio trauma. Exatamente. E aqui está a parte mais cruel. Rafael sabe disso. Todos eles sabem da história de Dominique com Lívia. Usaram isso contra você deliberadamente, sabendo que ele não seria capaz de confiar novamente em uma situação similar. A raiva que Beatriz havia tentado reprimir explodiu como um vulcão. Não era apenas sobre ela, era sobre Dominique, sobre todas as vítimas anteriores, sobre um sistema perverso que destruía pessoas talentosas para manter a mediocridade no poder. O que aconteceu com Lívia? Perguntou ela. Desistiu da tecnologia. Hoje trabalha como professora em uma escola pública no interior. Desperdiçou anos de potencial por causa da covardice de homens mediocres. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Então, pela primeira vez em dias, sorriu. Não um sorriso de felicidade, mas um sorriso determinado e ligeiramente perigoso. Carla, quantas pessoas você consegue reunir que foram prejudicadas por eles? Além das que já mencionei, conheço pelo menos mais 3. Por quê? Porque vai ter uma reunião de diretoria na sexta-feira, não é? Vi no calendário antes de sair. Sim, a reunião mensal com todos os investidores. Dominique vai apresentar os resultados do trimestre. Perfeito! Beatriz se levantou, uma energia nova correndo por suas veias. Precisamos reunir todas as evidências, todas as vítimas, toda a documentação que conseguirmos. Não vamos apenas expor Rafael e a turma dele. Vamos mostrar para toda a diretoria, para todos os investidores, o que está acontecendo na empresa deles. Beatriz, isso é arriscado. Se der errado, pelo menos tentei. Mas se der certo, vamos salvar não apenas minha reputação, mas também a de todas as pessoas que eles destruíram. E talvez, só talvez, ajudar Dominique a se lembrar de quem ele realmente é. Carla estudou o rosto de Beatriz e viu ali uma determinação que não esperava. Você vai precisar ser muito corajosa. Eles vão tentar destruir você de todas as formas possíveis. Já tentaram. E olha onde estou. Beatriz estendeu a mão para Carla. Está comigo? Estou, mas há uma condição. Qual? Você não vai fazer isso sozinha. Vamos entrar em contato com todas as vítimas, com jornalistas especializados em tecnologia, talvez até com o Ministério Público do Trabalho. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Nos 3 dias que se seguiram, Beatriz trabalhou com uma intensidade que não demonstrava desde os tempos da faculdade que nunca pôde fazer. Junto com Carla e as vítimas anteriores, montou um dossiê de 40 páginas documentando 5 anos de sabotagem sistemática na Thorn Tech. Patrícia trouxe gravações de conversas. André trouxe screenshots das mensagens onde Rafael planejava as sabotagens.
Carla trouxe todos os logs técnicos que comprovavam as manipulações. E Beatriz, com sua mente analítica, organizou tudo em uma apresentação devastadora que não deixava margem para dúvidas. Na quinta-feira à noite, véspera da reunião de diretoria, Beatriz estava sentada em seu quarto, revisando pela última vez os documentos. Marina se aproximou e se sentou na cama ao lado dela. Mana, você tem certeza de que quer fazer isso? Parece muito arriscado. Beatriz olhou para a irmã e viu nela o reflexo de todas as mulheres que poderiam ser a próxima vítima se ela não agisse. Mari, durante toda a minha vida, aceitei ser invisível. Aceitei ser menosprezada. Aceitei que meu lugar era nas sombras. Ela segurou a mão da irmã. Mas descobri algo nestes últimos meses. Eu não nasci para ser invisível. E não vou permitir que outros talentos sejam desperdiçados por causa da covardia de homens mediocres. Na sexta-feira de manhã, Beatriz acordou antes do alarme. Tomou um banho longo, vestiu sua melhor roupa, uma blusa social que havia comprado para trabalhar na Thorntech, e olhou para si mesma no espelho. A mulher que olhava de volta não era mais a entregadora tímida de alguns meses atrás. Era alguém que havia descoberto sua própria força e estava pronta para usá-la. Às 9 da manhã, ela estava parada na frente do prédio da Thorntech, segurando uma pasta com as evidências que poderiam mudar tudo. Carla estava ao seu lado, junto com Patrícia e André. "Prontos?" perguntou ela. "Prontos." Responderam eles, em uníssono. Era hora do confronto final. A sala de diretoria, no 40º andar da Thorntech, estava repleta quando Beatriz e seus aliados chegaram. 12 investidores, 3 diretores executivos e Dominic estavam sentados ao redor da mesa oval de mogno, discutindo números e projeções. Rafael e 2 dos seus colegas também estavam presentes, como representantes da equipe técnica. Quando Beatriz apareceu na porta, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Dominique levantou os olhos dos papéis e a expressão no rosto dele foi de total perplexidade. "Beatriz, o que você está fazendo aqui?" "Vim apresentar alguns dados que considero relevantes para a reunião", disse ela, entrando com uma confiança que surpreendeu até mesmo a si mesma. "Com a permissão dos senhores." Dr. Eduardo Ferreira, o presidente do Conselho de Administração, franziu a testa. "Jovem, esta é uma reunião privada da diretoria. Você não pode simplesmente..." Dr. Ferreira interrompeu Carla, que havia entrado logo atrás de Beatriz. "Sou Carla Santos, analista sênior de sistemas. O que temos a apresentar diz respeito a irregularidades graves que podem comprometer a reputação e a situação legal da empresa." Rafael se mexeu desconfortavelmente na cadeira. "Dominique, isso é absurdo. Por que está permitindo que uma ex-funcionária problemática interrompa nossa reunião?" "Ex-funcionária problemática?" A voz de Patrícia Lemos ecoou da porta. Ela entrou seguida por André Costa e mais 2 pessoas. Interessante definição para as vítimas de um esquema sistemático de sabotagem. Dominique se levantou lentamente, seu rosto perdendo a cor. "O que está acontecendo aqui?" Beatriz se dirigiu diretamente ao projetor da sala. "Permitam-me mostrar exatamente o que está acontecendo na Thorntech há 5 anos. Sem esperar permissão, ela conectou seu laptop e iniciou a apresentação. A primeira tela mostrava uma linha do tempo detalhada com nomes, datas e projetos. "Senhores investidores", começou ela, sua voz clara e firme. "Nos últimos 5 anos, 7 profissionais altamente qualificados foram sabotados e demitidos desta empresa. Todos tinham um denominador comum. Eram considerados diferentes pela equipe de desenvolvimento liderada pelo senhor Rafael Mendes." Rafael se levantou abruptamente. "Isso é uma acusação absurda e sem fundamento." "Sem fundamento?" Beatriz clicou para a próxima tela, que mostrava logs detalhados do sistema. "Aqui estão os registros de acesso do senhor no dia em que sabotou minha apresentação para o Banco Central."
17 alterações no código, utilizando minha credencial, obtida através de um keylogger instalado sem meu conhecimento. Um murmúrio se espalhou pela sala. Dr. Ferreira se inclinou para a frente, estudando os dados na tela. Continua sem fundamento? Beatriz avançou para a próxima tela. Aqui temos gravações de conversas onde o senhor e seus colegas planejaram sabotagens anteriores. Screenshots de mensagens. Depoimentos de testemunhas. André se aproximou do microfone. Eu sou André Costa, uma das vítimas. Posso confirmar cada palavra do que a Beatriz está dizendo. E eu sou Patrícia Lemos, disse ela. Também sabotada pelo mesmo grupo há 3 anos. Dominique estava pálido, olhando alternadamente para as evidências na tela e para Rafael, que começava a suar visivelmente, mas há algo mais grave. Continuou Beatriz, avançando para uma nova sessão da apresentação. Esta não é apenas uma questão de funcionários mal intencionados. É uma questão de liderança. Ela se virou diretamente para Dominique. Senhor Thorne, descobri sua história. Sei que o senhor também foi vítima de sabotagem há 8 anos. Sei sobre Lívia Nascimento e como foi manipulado a desconfiar dela. Dominique recuou, como se tivesse levado um soco. Como você? De onde você tirou isso? Da mesma fonte que me contou sobre sua verdadeira origem. Cidade Tiradentes, filho de faxineira e motorista de ônibus. Office boy que construiu um império através de puro talento e determinação. A voz de Beatriz se suavizou. Você costumava ser como eu, Dominique, como todos nós que fomos sabotados. Mas em algum momento você esqueceu disso. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Dominique. As palavras dela estavam atingindo algo profundo, uma ferida que ele havia tentado esconder por anos. O senhor não acreditou em mim, continuou Beatriz, não porque eu não fosse digna de confiança, mas porque tem medo de reviver a dor que sentiu quando perdeu Lívia. Mas ao fazer isso, perpetuou exatamente o sistema que uma vez o prejudicou. Dr. Ferreira bateu o punho na mesa. Chega! Rafael Mendes, você tem algo a dizer sobre essas acusações? Rafael tentou manter a compostura, mas estava visivelmente derrotado. Essas evidências podem ser manipuladas. Não provam nada, provam tudo, disse uma voz da porta. Todos se viraram para ver um homem de meia idade entrando na sala. Sou o delegado João Santos, da Polícia Civil. Estive investigando essas denúncias. As evidências são irrefutáveis e há mandados de prisão sendo expedidos neste momento. O caos tomou conta da sala. Rafael e 2 dos seus colegas foram escoltados pelos policiais que entraram em seguida. Os investidores gritavam uns com os outros, exigindo explicações. Em meio ao tumulto, Dominique se aproximou de Beatriz. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz quebrada. Beatriz, eu não sei como pedir perdão. Traí tudo aquilo em que costumava acreditar. Ela o olhou por um longo momento. Você não me traiu, Dominique. Você traiu a si mesmo. Mas ainda não é tarde para lembrar quem você realmente é. Como posso consertar isso? Voltando a ser o homem que acreditava que o talento não tem classe social. Voltando a ser quem dá oportunidades para pessoas como eu. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. E me contratando de volta, é claro. Dominique riu através das lágrimas. Consideraria ser minha sócia? A empresa precisa de alguém que não tenha medo de enfrentar a corrupção. 6 meses depois, Beatriz estava na mesma sala de conferências onde tudo havia começado, mas desta vez na cabeceira da mesa. Como sócia-diretora de desenvolvimento humano da Thorne Tech, havia implementado políticas rigorosas contra a discriminação e criado um programa de inclusão que se tornara modelo para outras empresas. Dominique a observava da outra ponta da mesa, não mais como patrão ou colega, mas como o homem que havia redescoberto o amor através da coragem dela. Eles haviam se casado no mês anterior, em uma cerimônia simples na igreja do bairro onde ela havia crescido. A reunião está encerrada, disse ela, olhando ao redor da mesa cheia de rostos diversos, homens e mulheres de diferentes origens, todos unidos pelo talento e pela oportunidade. Nos vemos na próxima semana,
Quando a sala se esvaziou, Dominique se aproximou e a abraçou por trás. Obrigado, murmurou ele em seu ouvido. Pelo quê? E por me lembrar de quem eu sempre fui. Por não desistir, por me ensinar que o verdadeiro sucesso só tem significado quando é compartilhado. Beatriz se virou em seus braços e o beijou suavemente. Lá embaixo, através das janelas do 40º andar, ela podia ver as ruas de São Paulo, onde outros talentos escondidos pedalavam suas bicicletas, esperando apenas uma oportunidade para brilhar. E ela sabia que de sua nova posição faria o possível para que encontrassem essa oportunidade. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz Faria os tenha comovido tanto quanto nos comoveu contá-la. Como ela, todos nós temos talentos únicos esperando para serem descobertos e, às vezes, precisamos apenas da coragem para acreditar em nós mesmos. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação, amor e a força transformadora da determinação. Encontrem essa seleção especial aqui ao lado, clicando à sua esquerda. Se a trajetória de Beatriz tocou seus corações, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar aquele like no vídeo. Seu apoio nos inspira a trazer mais histórias que celebram o potencial extraordinário que existe dentro de cada um de nós. Todos os dias, compartilhamos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, os desafios da condição humana e as vitórias que nos fazem acreditar em dias melhores. Não percam nossos próximos conteúdos e esperamos vocês aqui nos comentários para compartilhar suas próprias histórias de superação. Até a próxima!